Graças a Deus, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus, vamos à casa do Senhor. Você está feliz? Você está alegre? Você está contente? Amém. Então, que bom. Eu tenho certeza que ficará ainda mais, porque a palavra de Deus é vida, é força, é unção de Deus sobre a nossa vida, é alimento para a nossa alma, é o que nos traz vigor, confiança. Eu gostaria de abrir aqui em Josué capítulo 6, se você puder também fazer isso. Nós estamos vivendo dias promissores na presença de Deus. Deus nos deu para viver esses dias a derrubada das muralhas. Por isso que você está vendo esse cenário aqui que foi preparado, e foi preparado com um propósito de que o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, tenha a oportunidade de lutar por aquilo que foi conquistado na cruz por nós. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Nós não podemos abrir mão disso por nada, absolutamente nada. Talvez você esteja sem forças para lutar nessa dimensão, mas Deus vai renovar a tua força nessa manhã de domingo. E você vai perceber que não por força braçal humana, mas pela força de Deus é que nós vencemos a batalha. Josué capítulo 6, feche os seus olhos, diga comigo: eis-me aqui, Senhor, ensina-me, adestra as minhas mãos para o combate, porque através da tua palavra, que é a espada do Espírito, eu obtenho a vitória na guerra. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, que deu testemunho de boa confissão diante de Pôncio Pilatos, combatendo o bom combate e declarando: está consumado. E nós cremos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Veja bem, Josué, ele estava com uma missão dada por Deus. E que missão era essa? Tomar posse da terra prometida, a tão sonhada terra prometida. E agora eles estão diante da primeira cidade que deveria ser conquistada, Jericó. Porém, Deus encontra Josué um tanto que abatido, um tanto que desanimado, um tanto que sem força. E Deus sabia que ele era a pessoa levantada para cumprir essa missão. Então Deus não foi à procura de outro, não, pelo contrário. Deus veio até Josué e passou forças para ele, encorajou para que ele então pudesse levantar-se e perceber que, na verdade, o próprio Deus estava entregando em suas mãos aquela vitória. Ele não precisava temer pelo fato de que agora Moisés não estava mais ali presente. Então Deus, ele o encoraja. Então, logo de cara, você precisa entender que todos nós temos um pouco de um Josué dentro de nós. Deus colocou em nós a missão de sermos encorajadores. Então vai chegar momentos da tua caminhada cristã que você vai se encontrar diante de pessoas da tua família, teu marido, tua esposa, teu filho, tua mãe, teu pai, e você vai perceber essas pessoas um tanto que desencorajadas, sem força, sem ânimo e até sem fé para vencer uma enfermidade, um problema pessoal, de baixa estima e tantas outras coisas mais.
Então, assim como Deus na vida de Josué foi um encorajador, assim também Deus espera que nós também o sejamos. Porque Deus nunca vai chegar a mim e a você, e uma vez estando nós cansados e desanimados, Deus nunca vai nos colocar contra a parede, nos condenando, nos julgando, dizendo que somos fracos e outras coisas tais. Não. Pelo contrário, Ele vai passar a força que precisamos para nos levantar e vencer. E assim Deus fez com Josué. E aí, nós chegamos aqui no capítulo 6, porque agora Josué já se levantou. Deus disse para ele: eu sou contigo, tão somente esforça, tem de bom ânimo, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Então agora Josué está animado, ele está cheio de vigor, de coragem, de força. E então eles estão caminhando em direção à primeira cidade, que era Jericó. E quando eles chegam diante da cidade, a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 6 de Jericó, diz assim, capítulo 6, verso 1, a destruição de Jericó. E no verso 1 ele diz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Veja bem, olha só, a primeira cidade em que o povo então se depara para conquistar é uma cidade murada, é uma cidade lacrada, fechada. A Bíblia diz: ninguém entrava e ninguém saía. Esta cidade, de uma forma ampla para você entender, nem sempre é somente territorial, para você não ficar com a sua mente ali, presa somente o sentido territorial, porque no livro de Provérbios a Bíblia diz que um irmão ou uma pessoa ofendida, ela é mais difícil de ser conquistada que uma cidade murada. Provérbios 18, 19, está lá escrito. Uma pessoa ofendida, ela é como uma cidade murada, ou seja, ela é difícil de ser acessada. Então, às vezes, a tua Jericó é uma pessoa da tua família que é rigorosamente fechada por conta de mágoas, por conta de ofensas, por conta de acusações que ela sofreu da sua parte ou de outra pessoa, por conta de decepções sofridas. Então a pessoa ela fica como uma cidade murada, difícil de ser acessada. E aí Josué então, ele chega em Jericó e a encontra assim, rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Por quê? Porque os filhos de Israel traziam em si uma palavra da parte de Deus que assegurava que aquela terra ia ser deles. E os inimigos sabiam disso. Irmãos, em nome de Jesus, coloca no teu coração. O diabo, o inferno, Satanás sabe que Deus entregou nas nossas mãos o reino, a autoridade para governar, não para viver uma vida miserável, como de repente talvez você esteja vivendo, uma vida medíocre, uma vida assustada, amedrontada, acuada, doente, abatido aí na sarjeta, quem sabe, com problemas que nunca se sanam, nunca chega a uma solução. Esse não é o plano de Deus. O inimigo sabe muito bem, por isso que você vai perceber que Jericó estava rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel. Se eles verdadeiramente estivessem cheios de coragem, de ousadia, de vontade de lutar pelo que era seu, eles tinham aberto as porteiras, pegado espada, pegado escudo, lança e vindo para o combate, mas não. Eles ficaram na defensiva, acuados, porque eles sabiam que aquele povo trazia uma unção do céu, trazia uma palavra de ordem. Deus disse, versículo 2, então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Veja que o próprio Deus
não vai se deixar levar pela atitude do povo de Jericó, o que muitas vezes nós fazemos. O inimigo bate o pé, o inimigo muitas vezes tenta fazer ciranda, tenta fazer birra, não sai, não vou sair, é meu, tenta dar uma de manda-chuva, de bichão, quando na verdade ele não é ninguém. Quando na verdade ele não é nada. Então Deus foi mais ou menos assim: nem escuto a zoada da muriçoca, da mutuca. Josué, eles estão fechados rigorosamente, ninguém entra, ninguém sai, mas é porque eles estão com medo. Veja que eles estão cercados de muralhas, mas ainda assim estão tomados de medo. Por quê? Porque nada é capaz de proteger o covarde. Não tem cerca elétrica, não tem muro, não tem infravermelho, não tem câmera, nada protege o covarde. A Bíblia diz que os covardes fogem sem que haja quem os persiga, mas o justo está confiado como filho do leão. Eis, você é filha do leão da tribo de Judá, você é filho do leão, é da linhagem do leão da tribo de Judá. Então você não tem que estar aí acuado, amedrontada, seja lá por que razão for, porque há uma unção, há uma autoridade de Deus sobre a tua vida. É isso que você precisa nesta manhã colocar no teu coração. Deus falou para Josué: Josué, eu nem estou nem me importando com o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Josué, está na palma da tua mão, meu amigo, é só entrar e tomar posse. É só entrar. E como Deus faria isso? Essa é a pergunta, porque os muros estavam lá. Porque você olha para mim e diz assim: mas como, pastor? A dívida está lá. A dívida está. O juiz está lá dizendo que foi indeferido. O médico está lá dizendo que não tem mais cura. Pastor, mas ainda está lá, ainda está vazia a minha geladeira, a minha despensa. A dívida ainda está por pagar, pastor. Como que Deus pretende fazer isso? Sabe como? Pela fé. Pela fé, é isso mesmo. Quando você decidir acreditar que Deus está ao seu lado, não para você ser envergonhado, não para você ser humilhado, Deus está ao seu lado para lhe fazer uma pessoa vitoriosa. Deus tem um propósito de que você vença, porque uma vez você vencendo, você vai ser um cooperador junto com Deus para que outras pessoas também sejam vencedoras. Deus precisa de pessoas que acreditem que Ele as escolheu. Jesus não disse: não fostes vós que me escolhestes, eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. É promessa de Deus que você frutifique, é promessa de Deus que você multiplique, é promessa de Deus que você saia da sarjeta, da vergonha, dessa situação que você tem vivido dentro da sua casa, de desavença. É promessa de Deus que você tenha paz. Ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Porém a pergunta agora é: como se eu já tentei de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras e não consigo? Aí onde está? Você tentou. A questão não é o que você pode fazer, o que você já fez e não deu certo. A questão é você permitir-se fazer de acordo com o que Deus vai lhe instruir. Essa é a verdade. Seguir o conselho do Senhor. E qual vai ser esse conselho? Versículo 3, vamos lá. Vós, pois, todos os homens de guerra, você é um homem de guerra, uma mulher de guerra, acredite nisso. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca,
No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então, veja qual foi a palavra de Deus para o povo. Eles tinham que fazer um cerco na cidade. Tinham que fazer o quê? Um cerco. Durante 6 dias, eles rodearam a cidade. E durante 6 dias, uma volta em cada dia. E no 7º dia, 7 voltas. 13 voltas ao todo, mas cada dia eles tinham que dar aquela volta. Por quê? Porque ali, espiritualmente falando, eles estavam fazendo um cerco contra o inimigo. E aqui eu já quero entrar, deixando aqui a primeira revelação para você. Até que ponto você está disposto ou disposta a resistir a uma ofensiva, um ataque do inferno, do diabo, Satanás contra a sua vida? Até que ponto você está disposto a resistir quando ele tenta contra ti, quando ele lança um ataque, uma perseguição? Você é daqueles que do primeiro ataque desiste facilmente? Você é aquela que coloca o currículo uma vez, não deu certo, você já abandona? Você é daquele que cursa o primeiro semestre da faculdade, mas de repente acontece algo, você logo pula fora? Abandona os seus sonhos facilmente? Desiste dos seus filhos? Pastor, eu já lavei as mãos daquele menino. Pastor, eu perdi a paciência com aquele homem, com aquela mulher, com aquela empresa, com aqueles funcionários. Vou fechar as portas. Você é dos que desistem facilmente? Porque o que ele está nos mostrando é que, na verdade, cada volta que eles davam revelava que aquele povo era um povo resiliente. Então, o quanto você é resistente quando você está travando um desafio, uma batalha, por algo que é seu, que você sabe que lhe pertence. Está lá em Lucas, no domingo passado a gente aprendeu, Lucas capítulo 11, verso 20. Quando o valente, bem armado, guarda toda a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Sobrevindo, porém, outro mais valente do que ele, toma a armadura em que confiava. A Bíblia diz, amarra-o e reparte todos os despojos. Então, esse valente sou eu e você, constituídos por Deus. O primeiro valente é o diabo, é Satanás. A Bíblia diz que ele é valente, ele é bom de briga, ele vem para cima. Mas se você for valente, se mostrar valente e resisti-lo, a Bíblia diz que você não só o amarra, como toma a armadura em que ele confiava e reparte os despojos. O segredo está aí. Então, o quanto você se dispõe a resistir até que você tenha a vitória. Foram 7 dias, 7 voltas no último dia, e eles então contemplaram a queda das muralhas. Resiliência. Josué marchou 7 dias em volta da muralha, até que ela caísse. Daniel se absteve dos manjares por 21 dias, até que a sua resposta viesse do céu. 21 dias, a batalha acontecendo, Josué estava resistindo firmemente. Jesus Cristo, o Senhor, ele orou com tanta intensidade, que o seu suor se converteu em grandes gotas de sangue, até que o anjo de Deus viesse e o confortasse. Ele se manteve firmemente na sua oração.
porque ele sabia, se ele desistisse ali, ele entregaria de bandeja, porque primeiro Jesus sabia muito bem que primeiro a batalha teria que ser vencida na oração no mundo espiritual, para que pudesse ser vencida depois na cruz, porque se ele não tivesse resistido ali no Getsemane, naquela oração, certamente ele não teria tido forças para resistir na cruz, porque era um fardo muito pesado para ser carregado. Por isso que ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E ali a Bíblia diz que ele orava com mais intensidade. E a Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E logo após, o que foi que aconteceu? Os anjos de Deus vieram e o serviram. Você está entendendo o segredo? A Bíblia diz que Paulo nos aconselha na nossa luta contra o pecado. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não resistis até o sangue. Resistis. Então essa palavra, ela vem a despertar você para uma resistência que deve acontecer. Porque o inimigo, nosso adversário, ele também tem capacidade de resistência. Por isso que em Tiago, a Bíblia diz no capítulo 4, no versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por quê? Porque ele é um ser maligno que tem em si a capacidade de resistir, mas não por muito tempo. Se você se submete a Deus, ele perde as suas forças. Por quê? Porque a unção de Deus se manifesta na tua vida por causa da sua submissão e da sua resistência, faz com que ele fuja diante de você. Na vossa luta contra o pecado, disse Paulo, ainda não resistis até o sangue. Ele está falando do que aconteceu com Jesus. Ele resistiu com tanta intensidade que sangrou pelos poros. Você está entendendo? Então o que ele quer dizer com isso? Não importa até onde eu tenha que ir no meu grau de resistência, eu não vou me render. Eu não vou me entregar, não existe possibilidade de derrota. Para o cristão não, para o fiel não, para o servo de Deus não. Não existe essa palavra derrota, não deve existir essa palavra derrota no vocabulário do crente mais que vencedor, lavado, remido, comprado pelo sangue de Cristo. Não existe. Em 2 Reis, capítulo 6, eu gostaria que você abrisse lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, olha só que interessante. Então, já começa colocando isso no teu coração. No vocabulário do vencedor, não existe esta palavra derrota, desistência, porque ele sabe. Está no seu DNA, corre no sangue das suas veias, o DNA do vitorioso, o DNA do leão da tribo de Judá, o DNA daquele que venceu. E em 2 Reis capítulo 6, olha que interessante, diz assim o verso 24. O reino de Israel está passando por um período de ataque. O rei da Síria vem contra Israel, lança um ataque. O povo não se entrega, eles sitiam a cidade. O que é sitiar? Cercar. Foi exatamente o que Deus pediu para Josué fazer em Jericó. Só que aqui é o contrário, o inimigo que está sitiando a cidade. Talvez você esteja nessa condição. Que na verdade quem está sendo sitiado é você, porque estava sem fé, estava fraco, desanimado. Então vamos lá, o que é que vai acontecer? Diz assim, verso 24: Depois disto, ajuntou-se Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria, que era a capital. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Isso para comer, viu?
Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Que tens? Respondeu ela. Esta mulher disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Olha que situação. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Diga misericórdia. Gente, é fácil falar de fé, até que seja a sua vida que esteja sendo provada para se tornar inspiração de fé. Vou repetir. É fácil falar de fé, até que seja a tua vida que esteja sendo provada para que ela se torne uma inspiração de fé para outras pessoas. Por que eu digo isso? Pelo que eu acabei de ler. A cidade foi sitiada, os inimigos vieram de todas as bandas. E não é exatamente assim que acontece? Tem momentos, irmão, que você não sabe de onde vem. É tanta luta que vem de um lado, é dívida, é problema, é perseguição, é desemprego, é o filho que dá problema, é a esposa que briga, é o casamento que está balançado, é a empresa que não vai bem, é um funcionário que coloca o patrão na justiça. E você olha assim e diz: Jesus, o que está acontecendo? Vem de todos os lados. O inimigo tentando sitiar, ele é assim. Quando ele quer derrubar uma pessoa, ele lança um ataque sincronizado, ele vem de todas as bandas. Foi o que aconteceu com Israel, a ponto de a Bíblia dizer que eles começaram a praticar o canibalismo. Veja que está escrito, você leu, uma mãe entrou em acordo com a outra, porque a cidade estava sitiada, não tinha como entrar comida lá dentro. E elas entraram em acordo: vamos fazer o seguinte, a gente come o seu filho, depois a gente vai e come o meu. Então elas entraram em acordo. Olha que situação, elas cozinharam o menino para comer. Eu pergunto, você teria coragem de cozinhar o seu próprio filho para comer ele cozido? Pois está aqui, ó, está na Bíblia. O problema é que às vezes a gente lê e quer transformar a Bíblia num conto de fadas, de flores coloridas, mas isso aqui é um fato real. Mães tiveram que comer os seus filhos, canibalismo. E aí quando a outra disse: agora é a sua vez, ela se recusou. O rei, quando ouviu aquilo, ficou escandalizado, rasgou as vestes, lançou silício sobre a cabeça, cinza, e ficou em estado de humilhação. Porque ele não entendia, mas como é que pode chegarmos a esse ponto? E aí é onde você precisa entender. O que te leva hoje a abandonar o barco? O que tem sido como uma pressão que de repente tem feito você murmurar? Não, é porque está faltando café lá em casa, está faltando açúcar. Isso dá um desgosto tão grande quando eu olho e vejo as coisas faltando. Olha, quando eu olho e vejo esse sonho meu, pastor, que foi construir essa casa, e agora eu vou ter que vender porque não tem com que pagar. O meu carro que com tanto suor conquistei, pastor, mas agora eu vou ter que vender para pagar a dívida. Querido, entenda uma coisa. Você tem que colocar na tua cabeça que Deus está dizendo para Josué como era a maneira das muralhas serem derrubadas. Não é se livrando do que tem, não é dando a preço de banana que você vai conseguir sanar essa situação. Por quê? Porque vai aparecer mais cedo ou mais tarde outra e você vai ter que fazer a mesma coisa. Então não é essa a saída.
Não é você ficar, quem sabe, murmurando, reclamando aí dentro da sua casa, porque está faltando isso, aquilo, aquilo outro, porque ainda está escrito que os que buscam ao Senhor não têm falta de nada. Ainda está escrito, eu, Senhor, pelejarei por vós. Está na Bíblia, está escrito. O Senhor não nega bem algum aos que andam na retidão. Está na Bíblia, eu estou lhe dando versículos bíblicos em que Deus assegura que Ele não deixa faltar o sustento para aqueles que lhe buscam. A Bíblia diz que os filhos dos leões passam necessidade, seus filhos padecem fome, mas os que buscam ao Senhor não têm falta de nada. Paulo disse em Filipenses capítulo 4, verso 19, que o Senhor, segundo as suas gloriosas riquezas, suprirá cada uma de vossas necessidades por glória em Cristo Jesus. Então o que está havendo? O povo havia se corrompido, o povo havia se voltado contra Deus. Deus não é teu inimigo, para você se afastar dele tanto como você tem feito. Se volte para Deus, porque a Bíblia diz que olha só o que é que vai acontecer. Olha só o que é que vai acontecer. A Bíblia diz que se levanta o profeta Eliseu, diante de toda aquela situação, porque Deus sempre envia o escape. Ei, não importa o que você esteja enfrentando, qual seja a muralha que esteja diante de você, Deus sempre envia o escape quando você mantém a sua posição firme, quando você não se deixa intimidar pelo que o inimigo fica tentando fazer para te insultar, para te confrontar. Não se deixe, porque Deus sempre envia o escape. Porque olha o que é que vai acontecer, capítulo 7 de 2 Reis. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Então escute. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Então o que Eliseu está profetizando? Deus vai enviar abundância de víveres e a inflação vai cair. É isso que ele está dizendo aqui, traduzindo para você entender. Quando ele disse que um ciclo de cevada, um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, o preço vai cair, porque vai ter em abundância. Só que entenda, a Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 12, que a esperança tardia ou a esperança demorada enfraquece o coração. Você já teve uma situação de que você esperou tanto, mas tanto e não aconteceu, que você perdeu a esperança? Já aconteceu isso contigo? Pastor, está acontecendo agora mesmo. Olha, já faz tanto tempo que eu espero uma melhora, que eu espero uma guinada na minha vida, que eu espero uma volta por cima, pastor. Já faz tanto tempo que eu espero e não acontece, que eu já perdi as esperanças. Pois deixa eu lhe mostrar, porque a tua história está na Bíblia. A Bíblia diz que a esperança tardia enfraquece o coração. A sua bênção pode estar a um passe diante dos teus olhos, mas por conta de que o teu coração está esmorecido e sem fé, você pode acabar perdendo aquilo que está diante dos seus olhos, pelo que você tanto se esforçou, perseverou e lutou. O inimigo se utiliza dessa esperança tardia para levar você a se desviar, para levar você a abandonar a fé, se entregar a estes pesos práticos de outrora, para você perder sua salvação. Você está entendendo? Então é aí onde você tem que ser mais inteligente, porque olha só o que a Bíblia vai dizer, versículo 2, então Eliseu está profetizando a abundância, vai ver provisão, Deus vai enviar o socorro. Só que olha só o que é que uma pessoa vai dizer. Porém, verso 2, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Ou seja, porque você não creu, você vai ver,
mas não vai comer. Você está vendo como é grave você se deixar tomar pela incredulidade? Gente, nós estamos vivendo tempo de enfrentamento. Não é hora de desistir, de baixar a cabeça, de desanimar. Porque os que agem dessa forma não agradam a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, está na Bíblia. Você vai desagradar o coração de Deus. Você que há tanto tempo tem sido uma pessoa de fé, perseverante, vai jogar tudo para cima. Porque no verso 3 a Bíblia diz: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Em resumo, o que vai acontecer aqui para me explicar? Esses homens vão se levantar, 4 leprosos, e vão partir em busca da Síria, do arraial dos sírios que estava em volta da cidade sitiada. E ele disse: vamos, se a gente ficar aqui, entrando na cidade, só tem fome, vamos morrer lá. Se a gente ficar aqui, vamos morrer também. Ou seja, essa paradeira não vai levar a gente a lugar algum. Vamos se levantar. E isso que eu quero te dizer, assim como esses leprosos, vamos se levantar, vamos tentar, dê uma nova chance para você mesmo, creia na palavra de Deus, tenha fé. E eles se levantam e partem na direção do arraial dos sírios. A Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, Deus fez com que houvesse no arraial dos sírios um barulho de exércitos, um barulho de homens, soldados que caminhavam em direção a eles, e a Bíblia diz que eles ficaram apavorados. Pode ler, porque são muitos versículos. Eles ficaram apavorados, e a Bíblia diz que eles começaram a correr, deixaram tudo para trás, deixaram roupas, deixaram comida, deixaram riquezas, os despojos, todos os cavalos, todos os seus bens ficaram lá. E eles, deram no pé. Então, a atitude desses 4 leprosos aqui fez com que Deus pudesse, através deles, da fé deles, fez com que Deus pudesse fazer um mover em meio aos inimigos, que eles ficaram confundidos e fugiram. Então é exatamente assim. Enquanto Deus está te vendo lá como Josué, lá no começo da história, lembra? Abatido, esmorecido, nada acontece. Mas quando você se levanta em fé, em autoridade, em coragem, olha, Satanás, você vai cair por terra agora. E você bate para cima com fé, você ora, você jejua, você clama, você quer saber? Eu vou fazer essa campanha aí com esse pastor, eu vou buscar pela minha casa, eu vou clamar pela derrubada dessas muralhas, porque domingo que vem, dia 12 de novembro, Santa Ceia do Senhor, nós vamos estar aqui em um grande encontro épico na presença de Deus, guerreando assim como Josué e os filhos de Israel, para que todas as muralhas que o inferno vem mantendo na tua vida até hoje, caiam todas por terra. Esses pedidos que estão aqui, muitos outros que ainda virão esta semana, queridos, eles estarão aqui no dia 12, diante de Deus, quando essas muralhas caírem por terra, porque vai ser um ato profético. Deus me deu no monte, debaixo de muita oração e jejum, esta palavra, e Deus disse: as muralhas vão cair, não importa qual seja a área da sua vida, aí onde você está. Decida se levantar hoje. Você que é de outro estado, de outro lugar e vai estar ouvindo essa mensagem, decida acreditar que é quando, assim como esses leprosos, você se posiciona, você se levanta, Deus faz o sobrenatural acontecer. Quando você está aí parado, desanimado, nada acontece, mas quando você assume a posição de fé, Deus se manifesta, Deus age. E no verso 16, a Bíblia Sagrada vai dizer: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios
E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1,2 de cevada, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus. Olha só. Ao rei, amanhã a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 ciclo de flor de farinha, por 1 ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra. Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Eu termino fazendo a seguinte pergunta: quem você quer ser? Daqueles que vão participar do grande despojo, da recompensa, da vitória que Deus preparou em Cristo? Ou você vai ser aquele que vai ser atropelado? Porque a Bíblia diz que aquele que não creu foi atropelado e morreu, e não participou da recompensa. Quem você decide ser nessa história? Hein? A Bíblia diz que conforme a palavra do homem de Deus, assim aconteceu. Se você crê que eu sou homem de Deus e que essa palavra procede do Senhor, Deus vai fazer com que muralhas na tua vida desmoronem. E muralhas que estão há anos, viu? No teu caminho, na tua vida, e você sabe muito bem quais são. Se você crê que eu sou um homem de Deus e que essa palavra, esse propósito procede do Senhor, você vai viver esta fé. Você vai colocar aí no comentário: pastor, manda para mim aqui pelo meu WhatsApp, porque eu vou escrever, eu vou viver à distância esse propósito. Eu vou fazer minha semente de fé e vou crer no que o Senhor está falando pela boca do Senhor. A Bíblia diz, eu encerro, não precisa abrir, mas eu vou ler para você, você lê depois em casa, mas está na Bíblia, 2 Crônicas 20:20. Creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quem creu na palavra de Eliseu, viu, contemplou a grande resposta de Deus. Abundância de viveres. Quem não creu foi atropelado. Os que não creem ficam sendo atropelados pela vida. É pancada de todo lado. Mas quem crê, querido, oh glória a Deus, quem crê contempla a vitória de Deus na sua vida. Deus enviará a sua resposta para aqueles que resistem firmes na fé. Mas é resistir se movendo, viu? Porque a Bíblia diz que Israel resistiu 40 dias a Golias, os filisteus. Lembra que ficava afrontando, que ficava insultando? 40 dias, está na Bíblia, 2 Samuel 17. Mas ninguém fez nada. Então às vezes você fica aí resistindo. Eu estou para morrer. Mas não faz nada, não vai para a igreja, não se congrega, não faz um propósito, não participa de uma aliança, não toma a Santa Ceia, não batiza nas águas, não toma as decisões que tem que ser tomadas, não tem atitude, nada acontece, não quer ser dizimista, não quer ser ofertante, não quer ser uma pessoa firme com Deus, não quer largar o pecado. Então não adianta, tem que ter aquela resistência sim, mas é necessário que você obedeça. Dê passos em obediência àquilo que Deus está falando ao teu coração através do seu servo. Se Deus lhe confiou uma missão no ministério, cumpra ela com fidelidade. É pastorear, é cuidar das crianças na escolinha, é ser um obreiro, um evangelista, é fazer a obra de Deus. Você precisa fazer isso, mas fazer com o seu melhor. Porque quando você assim o faz, o inimigo pode até tentar te resistir, mas como você é uma pessoa comprometida naquilo que você faz, ele não consegue prevalecer. Muitos projetos fracassam porque falta foco. Muitos projetos fracassam porque falta compromisso.
responsabilidade, disciplina da parte das pessoas. E aí apareceu um Davi que resolveu quebrar aquele ciclo do diabo, porque é o inimigo que coloca a pessoa nesse ciclo, de que ela fica ali até resistente, mas não faz nada. Você quer ter saúde, mas não faz uma caminhada. Quer melhorar a saúde, mas não corta o açúcar, não faz um exercício. Eu estou lhe dando exemplos assim para você ir pegando e entendendo. Você tem um sonho de ter o seu próprio negócio, mas nunca dá um passo de correr atrás de recursos e ir lá e enfrentar. Você tem um talento, resistência, escute isso, sem ação não muda a sua situação. O que foi que eu disse para nós terminarmos? Resistência sem ação não muda a sua situação. Não muda. Não muda. Então o que eu faço? Eu resisto, mas eu vou para o monte, vou lá para cima, não importa quantos dias precisa, eu fico lá, eu oro, eu jejuo, eu oro na igreja, eu fico madrugadas acordado, estudando. Está aqui minha esposa de testemunha. Quando não é estudando, é orando. Eu vou para a rádio, eu prego na rádio, eu levo mensagens que trazem uma direção para o coração do povo, seja na rádio, seja pelo Instagram. Eu me movimento, eu vou fazer culto na casa das pessoas, eu vou fazer visita, eu me mobilizo, eu pego o celular, eu me comunico, eu procuro formas de agir, tá entendendo? Eu busco em Deus, Deus, nada está acontecendo, mas por quê? O que é que eu tenho que fazer? O que é que está faltando? Resistência sem ação não muda a sua situação. Então Davi de repente chega e diz, chega desse negócio, vocês ficam aí parados, contemplando, paquerando com o inimigo. Querido, com o inimigo não tem paquera, é partir para cima. É como Josué que puxou da espada e disse, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué estava pronto para esbagaçar ele ali mesmo, mas ele disse, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor que acabei de chegar, em nome de Jesus. O príncipe do exército do Senhor, Cristo nosso general, chegou na tua vida hoje através dessa mensagem e está aqui para te ajudar, para guerrear contigo e te dar vitória. Levanta essa cabeça, resista, mas haja, se movimente, se levante, creia. Você não é um fracasso, fracasso é uma circunstância e não quem você é. Pastor, já fracassei muito nessa vida. Pois é, eu também, mas entenda que o fracasso é uma circunstância e não quem você é. Não importa se você fracassou uma vez ou duas ou três, o que importa é que você se levante, dê a volta por cima e creia que maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Bata a mão no seu peito e diga, olha Satanás, você perdeu, Deus falou comigo, eu estou me levantando hoje, eu tudo posso naquele que me fortalece. Bíblia. Resistência sem ação não muda a sua situação. Então se mova no Espírito, se mova em Deus e creia que a vitória é sua, em nome de Jesus. Domingo que vem, eu te espero aqui, nós vamos estar nesse mesmo canal. Muralhas cairão, vitórias se manifestarão. Por quê? Porque eu creio no que Deus falou comigo. A pergunta é, e você? Crê? Isso você vai ter que responder para você mesmo. Que Deus te abençoe. Uma boa continuação de domingo para você e para sua família. E nos encontramos domingo que vem. O grande dia da derrubada das muralhas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Que tenho certeza que conosco falou para a tua glória. Amém.